amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Olá, boa noite. Goiânia está revivendo um dos episódios mais tristes de sua história desde sua fundação. O acidente com Césio 137 completou 3 décadas nesse 13 de setembro. Para lembrar a data, foi preparada uma programação que inclui seminários, conferências, exposições de artes, palestras e debates. O maior acidente radioativo do mundo ocorrido em área urbana deixou marcas físicas e psicológicas nas pessoas diretamente envolvidas na tragédia e atingiu em cheio a vida do goianiense. Foi uma época de enfrentar preconceito, discriminação, pânico, sofrimento e incertezas quanto ao futuro. E hoje, passados 30 anos, o que se pode dizer em relação ao acidente? É possível mensurar os danos causados pelas 19 gramas de pó radioativo liberadas de uma sucata abandonada em pleno centro da cidade? Qual a lição que ficou neste triste acontecimento? Como estão os sobreviventes dessa tragédia? E a fiscalização de aparelhos radiológicos espalhados pelo Brasil melhorou? Césio 137, 30 anos depois. Esse é o nosso tema desta noite. Olá, Carla. Olá, Suzete. Muito boa noite. Boa noite a você também de casa que nos assiste. Como a Suzete disse, setembro realmente é um mês emblemático para Goiânia, principalmente quando se completam essas datas. E para nos ajudar no tema de hoje, está aqui conosco o cineasta Benedito Ferreira, ele que dirigiu o filme Algo do que Fica, premiado no Festival Internacional de Cinema Ambiental FICA deste ano, que tem como pano de fundo o acidente com Césio. Seja muito bem-vindo e parabéns, Benedito. Obrigado. Aqui também está conosco o mestre em filosofia Júlio de Oliveira Nascimento, coordenador do Fórum Permanente sobre o acidente com Césio 137. Muito boa noite, Júlio. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E ao meu lado está o médico Antônio Faleiros, secretário de Saúde na época do acidente aqui em Goiânia. Nós agradecemos também a sua presença, secretário. Boa noite aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, relembrando esse triste episódio para Goiás. E você aí de casa também pode participar do programa, pode enviar as suas perguntas e as suas dúvidas por meio das nossas redes sociais, no Facebook, tem o e-mail também da TV Brasil Central e, claro, o nosso WhatsApp, 99631-1006. Eu vou começar com o Antônio Faleiros, que eu acredito que o seu Júlio lembra do acidente, né? Nós vivemos esse período, mas o Benedito não, né? Ele Nem era nascido. Não era nascido, Benedito? Não, eu tenho 28. Tem 28, certo. Mas, secretário, que lembranças o senhor traz daquele período? Olha, lembranças muito tristes, muito preocupantes, mas também com uma certa satisfação, né, do Estado de Goiás ter cumprido com as suas obrigações, do povo de Goiás ter se unido para debelar esse acidente. Eu digo isso porque acompanhei desde o primeiro momento que nós tomamos conhecimento da coordenação do acidente, junto com a equipe da CENEM, junto com a equipe multiprofissional, não só de uma secretaria, mas de todo o governo, né? Multissetorial, de todo o governo. E você citou aí as 19 gramas, né? As pessoas que às vezes ainda não ficaram conscientes da magnitude desse acidente, é só lembrar que essas 19 gramas que você citou transformaram-se em 6 mil toneladas de rejeito. Então, quer dizer, foram rejeitos de todos os tipos, né? Na realidade, é importante aproveitar bastante o tempo aqui para poder a gente dar informações a respeito de quem não conheceu, não viveu o acidente, mas no dia 29, quando nós tomamos conhecimento desse acidente, a primeira coisa foi a incredulidade, né, de que aquilo pudesse ter acontecido. Segundo, é fazer o diagnóstico da situação, né? E depois do diagnóstico feito, nós tentarmos dar solução, não só para os rejeitos radioativos, mas também para a vida e o acompanhamento das vítimas decorrentes desse acidente. Foi assim que nós recebemos no dia 29 a informação que já havia na cidade uma família com um certo tipo de sintomas, mas que até então ninguém sabia do que se tratava. Uns falavam, inclusive, que era até uma Coca-Cola estragada, etc. Mas aí chegou o meu gabinete
à época, o Walter Mendes, um físico, que me falou, olha, eu não tenho contador Geiger, que à época era o único instrumento que detectava radioatividade, e eu acho que isso aí está me parecendo mais radiação, né? Então aí aquilo já nos preocupou, e eu levei a informação, poucas informações que a gente tinha, muito poucas informações, levei ao governador Santilo, que como médico, ele também foi professor de física, e também logo se preocupou da possibilidade de ser um acidente radioativo, e então determinou que a Polícia Militar fosse toda, através de seu comandante, colocada à nossa disposição, e nós fomos para a rua juntamente com o Flammarion, que é um técnico do Instituto Goiano de Radioterapia, que à época tinha um aparelho Geiger, contador Geiger. E nós fomos. E eu reputo aqui de extrema importância toda a participação de todos. Todos tiveram uma participação enorme nesse acidente. Mas a Secretaria de Saúde e a Polícia Militar tiveram um papel extremamente importante na contenção desse acidente, porque naquele dia, tarde e noite do dia 29, nós detectamos 8 dos 10 pontos de contaminação existentes em Goiânia. Então foi através desse diagnóstico rápido que nós pudemos isolar aqueles locais, retirar as pessoas desses locais contaminados e encaminhar para um lugar mais seguro. Esse talvez foi o maior drama que nós tivemos. Foi você, de repente, estar na sua casa, chegar a polícia e chegar técnicos da saúde e dizer, você tem que sair. A pessoa, às vezes, queria levar cachorro, queria levar algum bem material, alguma coisa, mas não podia, não tinha que levar nada. Você tinha que ir do jeito que você estava para o Centro Olímpico para que lá fosse tentado detectar contaminação e dar o destino necessário. Se estivesse passando muito mal, como alguns estavam, levar para o hospital e os outros serem isolados e acompanhados para poder sair daquele foco e ir para um local com mais segurança. Seu Júlio, qual a lembrança que o senhor tem daquela época? Olha, nessa época eu estava inclusive fazendo mestrado em São Paulo, né? Então nas minhas idas e vindas eu pude sofrer na pele, né? O preconceito que realmente foi sério nessa época, né? Era chegar em São Paulo e as pessoas faziam observações jocosas e era realmente muito sério quanto a isso. Agora, eu estou aqui representando o fórum, né? O Fórum Permanente sobre o acidente com o Césio 137, que antes de tudo ele tem o respaldo e a legitimidade concedida pelas vítimas por ter no seu quadro, em primeiro lugar, as 3 associações de vítimas, uma militar e 2 civis. Então, tudo que o fórum na verdade, ele gira em torno dessas instituições que são de vítimas, que passam seus relatos, seus sofrimentos, seus dramas, suas reivindicações, e o fórum é composto por eles, pelas associações em primeiro lugar, e depois por outras instituições de Goiás e de fora de Goiás, que estão cada vez mais procurando o fórum e aumentando esse espectro de organizações que giram em torno dele. Fundamentalmente, o fórum ele é, na verdade, um posicionamento político da sociedade. É um lugar de reflexão sobre aquilo que ainda está por se fazer com relação à questão das vítimas, tanto do ponto de vista da sua saúde, quanto de seus direitos, né? Passados 30 anos, né, com o acidente, creio que isso tudo já deveria ter sido resolvido, mas infelizmente ainda restam muitas questões e ainda resta muita coisa a ser conversada, especialmente porque o acidente com o Césio se dá dentro do âmbito de uma discussão maior que é a política nuclear brasileira, a questão da fiscalização, né? A questão da transparência de informações e a longevidade ainda, né, com que se vai ter que dar conta o problema da saúde das vítimas e também do depósito de abadia. Então há muita coisa a ser discutida, há uma história a ser contada, a ser recontada. Esse fenômeno é multidimensional, né? Então isso envolve a convergência de muitos esforços para a gente poder entender direitinho o que foi isso, sua real dimensão, enfim. Mas, fundamentalmente, dentro disso, o Fórum tem como finalidade o resgate da cidadania das vítimas do Césio 137. Benedito, por que contar essa história? Bom, eu moro no centro de Goiânia há muitos anos. Eu me transferi para São Paulo há 5 anos atrás, vivi um tempo lá e trabalhei bastante em São Paulo e sempre tive muito desejo de voltar a morar em Goiânia para poder
investigar questões pertinentes ao meu universo, a como eu me reconheço como goiano. E morando no centro, eu consegui pensar um pouco sobre como é que essas questões estão articuladas e de que maneira eu posso dialogar com aquilo que me integra como ser humano. Eu acho que o acidente do Césio, primeiro eu não gosto muito do termo acidente, eu acho acidente, me parece que tem uma marca de início e fim desenhadas, um início e um fim estabelecidos. Eu prefiro pensar em evento, o evento radiológico, né, o evento radioativo em Goiânia, porque o evento ele transpassa a questão do tempo, né? A gente não sabe exatamente, a gente tem ideias sobre como é que essas questões reverberam hoje na sociedade. Então, é importante que nós, especialmente nós jovens, eu não tenho 28 anos, ou seja, eu não nasci quando o acidente, né, quando esse marco regulatório aí acontece, mas morando no centro de Goiânia, eu pensei o que de goiano também precisa ser contado. Eu acho que a gente se reconhece muito nos traumas. Se reconhecer nos traumas é uma atitude bastante importante, né? Você poder também aprender com as questões e se reconhecer como jovem atuante no centro da cidade. O meu compromisso é comigo, com a minha história, mas também com a história do Estado. E eu acho que esse compromisso ele nasce a partir da observação. Eu notei num dado momento da minha vida que eu nunca tinha pisado no lote do Césio. E isso é muito significativo, né? Apesar de não ser de Goiânia, sou do interior do estado, mas de morar, de ter feito faculdade aqui, ter escolhido essa cidade como uma cidade que eu quero viver, que eu quero desenvolver os meus projetos como artista, eu pensei, caramba, eu nunca pisei nesse lote, por quê? O sentimento que eu tive foi de que eu estava negligenciando também uma parte da minha própria história, como morador do centro, como cidadão goiano. Então, eu fui em busca dessa história a partir dessa constatação. É muito interessante isso que você fala, Benedita, e aí agora eu vou puxar outra pergunta para o secretário. Porque se 30 anos depois ainda a gente tem esse déficit de informações, imagina naquela época, eu acho que uma das principais dúvidas naquela época, secretário, era a diferença entre ser contaminado e ser irradiado. Né? Até a Ilse Scamparini, que ficou muito tempo aqui, acho que tentou mostrar isso nas reportagens dela, além de vários outros profissionais. Queria que o senhor explicasse, porque muitos estudantes hoje ou não sabem do acidente, também não sabem a diferença entre ser contaminado e irradiado. E eu acho que isso leva para um preconceito, de achar que a pessoa ainda pode irradiar o Césio e te contaminar. Bom, na realidade, eu acho que muitas coisas na época foi pego todo mundo de surpresa, né? Primeiro isso. Até eu sempre cito isso, quer dizer, há poucos dias atrás teve uma reportagem que o físico Flammarion havia dito que o aparelho tinha saído antes para o hospital Araújo Jorge e voltado. O que muda isso? Né? A meu ver, o acidente poderia não ter acontecido, é claro, mas aconteceu e não mudou em nada, porque o aparelho saiu dali, do prédio onde é hoje o Centro de Convenções, e foi desmanchado na rua 57 e espalhado essa contaminação para vários lugares. O que é a diferença que você me pergunta? Primeiro é o seguinte, as pessoas que tiveram contato direto com o pó, elas ficaram impregnadas, né? Seja as suas roupas, seja o seu corpo, né? Alguns até ingeriram, né? Então até contaminaram internamente. Então essa é a contaminação. A irradiação são as pessoas que ficaram próximo ao acidente, né? Então, por exemplo, nós, os primeiros que fomos diagnosticar os pontos de contaminação, todos nós recebemos, em dosagens maiores ou menores, recebemos irradiação. Por quê? Porque tinha o pó de Césio, estava irradiando, e aquelas pessoas que estavam dentro da casa estavam todas sofrendo, algumas contaminadas, outras irradiadas, e as pessoas que adentraram ali, todas elas tiveram a irradiação. Na realidade, nós tivemos 1.000 e tantas pessoas, aliás, desculpa, 112 mil pessoas, se não me engano, me falha a memória, cerca de 10% da população na época, que foram monitoradas, né? E dessas aí, apenas 249, né, estavam contaminadas, e algumas delas em estado mais grave, 20 mais ou menos em estado grave, 10 foram preciso de internação, né, e 4 faleceram. Né? Então, faleceram por causa da intensidade da irradiação, porque
o contaminado estava contaminado e sendo irradiado ao mesmo tempo. Exatamente. Né? A diferença do contaminado é o toque, né? E o irradiado, a pessoa... se estivesse aqui, estaria irradiando para você, se eu tivesse justamente. contaminado. Eu digo isso porque durante várias reportagens a gente vê que o tempo do Césio são 300 anos no meio ambiente. Aí você pensa, nossa, 300 anos então? Mas na verdade, quando a pessoa passa pelo processo de descontaminação, não tem como mais ela irradiar. E você percebe esse tipo a meia-vida que você está falando do Sérgio, né? Porque é importante salientar também que a cada período de tantos anos ele cai pela metade do seu potencial de radioatividade. É isso que a gente chama de meia-vida. E aí, o que eu pergunto para o Júlio é se você percebe nos relatos das vítimas esse tipo de preconceito, né? A pessoa achar que elas ainda, 30 anos depois, estão irradiando. Sim, exatamente, né? Essa questão da informação, né? O jornalista Heber Borges, né, que lidou diretamente com o secretário na época, né, escreveu um livro maravilhoso aí, coloca essa questão fundamental, a comunicação, e até hoje. Né? Exatamente na medida em que muitas vezes falta transparência nas informações, as pessoas imaginam, né? As pessoas acabam imaginando, e as vítimas do Césio sofrem preconceito disso, né? Existem coisas incríveis em que as pessoas não podem se identificar como vítima do Césio, sob pena de perder seu namorado, de muitas vezes ficar discriminado dentro da escola, né? Muitas vezes nem sempre, né? E coisas assim dessa natureza. Então a questão da falta da informação que ainda permeia toda essa questão é um dos objetivos, inclusive, do Fórum. Nós queremos resgatar essa história, essa memória, não com o intuito de revivê-la patologicamente, não, mas exatamente com uma função salutar, né, de dimensionar isso. De dimensionar isso, afinal de contas, para que a sociedade possa verificar que não é do tamanho que muitas vezes se imagina e portanto, possibilitar a reinserção dessas vítimas que estão tendo uma morte social, uma morte psicológica, uma morte simbólica, na medida em que elas são tidas como um ET no meio dessa história toda por conta do bloqueio da informação. Né? Essa é uma consequência fundamental. É interessante, já era jornalista na época do acidente, e nós aqui da TV Brasil Central fizemos uma ampla cobertura, inclusive abrindo a emissora para que os profissionais de outros estados pudessem ter um QG, um local para eles se reunirem e passarem suas matérias para suas televisões. E eu tenho um depoimento para dar que era o seguinte: nós, como imprensa, a gente tinha essa posição, estão sonegando, escondendo informação. Mas com o passar do tempo, nós fomos vendo, e está aqui o secretário que pode confirmar ou negar isso, que ninguém tinha informação. Por ser o segundo acidente, nós tínhamos tido Chernobyl, mas foi o primeiro acidente num centro urbano, né? Realmente a informação, ela não chegava porque as pessoas não sabiam. Os próprios físicos, químicos que chegaram aqui, eles tinham alguma pista, não é, secretário, de alguma coisa, mas eles foram aprendendo. Né? O acidente com o Césio serviu como aprendizado para muita gente, para muitas instituições. Né? Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Se é uma das coisas que eu me orgulho de dizer, é sobre isso. Quer dizer, nós nunca sonegamos nenhuma, mas nenhuma informação. Podíamos, às vezes, não ter a informação para dar. Agora, é importante salientar o papel da mídia. A imprensa goiana foi extremamente feliz, extremamente solidária ao Estado e ao goiano e reproduziu fielmente aquilo que ela tinha de informação. Alguns meios de comunicação foram muito deletérios. Né? A gente lembra aqui o episódio da Hebe Camargo, que eu acho que é bom ser relembrado, em que ela trouxe um pânico quando já estávamos mais ou menos pacificados. Já estávamos entendendo, já estávamos compreendendo a presença desses cidadãos que estão aparecendo aí no vídeo, vestidos de laranja, né, andando pela rua. E ela criou um clima extremamente grande. A revista Isto É foi na mesma linha, né, publicando uma capa da revista dizendo que Goiânia nunca mais. Então, apesar das poucas informações que tínhamos, aquelas que nós tínhamos, nós repassávamos integralmente. É claro que eu e o Dr. Júlio Rosenthal, que éramos os que mais falávamos, eu em nome do governo e ele em nome da Senem, eu procurava evitar que aquelas questões polêmicas fossem respondidas por ele. Por que eu fazia isso? Porque, na realidade, é o seguinte, ele como físico,
eu sempre dou esse exemplo, se perguntassem para ele, escuta, é possível cair um meteorito na sua cabeça? Ele não pode falar que não é possível, porque é possível. Mas eu, como político, poderia falar, não, não é possível, é tão raro acontecer isso que não é possível que isso venha acontecer. É a mesma coisa quando surgiu a possibilidade da proximidade com a época chuvosa, as pessoas pensavam, mas isso não vai penetrar no solo e não vai contaminar os rios? Se fosse perguntar para ele, ele ia falar que era possível. Mas nós falávamos que não, por quê? Porque todas as casas que foram contaminadas, elas eram bem cercadas e cimentadas, e qualquer chuva que houvesse poderia, às vezes, penetrar pouca coisa na camada, mas não direcionava-se à água fluvial, aos rios e córregos. Então a gente teve muito cuidado de não trazer pânico, mas nunca sonegamos nenhuma informação. E condenamos, quando foi preciso condenar, essa imprensa sensacionalista de fora do Estado, porque a daqui foi muito solidária, compreensiva e ajudou muito a desmistificar, principalmente isso que você levantou, Júlio, que é do estigma da população fora do Estado. E você, parabéns pelo seu intuito de fazer isso, de transformar, eu não vi seu filme, mas transformar isso numa realidade. Nós vamos falar um pouquinho desse filme agora um pouco mais. A gente vai chamar um intervalo, Júlio? Agora eu passo a palavra para você. Tá ótimo. Já você fala, daqui a pouco. Tem um menino que brincava, me falou. Hoje é semente do amor. O acidente com o Césio 137 deixou um triste saldo de mortes, doenças, sequelas físicas e emocionais e muitos prejuízos financeiros. Nesses 30 anos de tragédia, muitas perguntas continuam sem respostas. Nós vamos ver um resumo do que aconteceu naquele 13 de setembro de 1987. Este lote coberto por concreto no setor aeroporto, na região central de Goiânia, funcionava o ferro velho do irmão de Odesson, Devair, que foi quem comprou a cápsula radioativa com a intenção de vender como sucata, sem saber que aquele material de brilho azul intenso seria responsável pelo maior acidente radiológico do mundo. Os dois rapazes que trabalhavam com o Devair, Israel e Edmilson, naquele dia que eu estive aqui, 22 de setembro, ele estava no meio do lote ali mais ou menos, sentado, assim esganchado em cima daquele cilindro, cortando ele, fazendo a separação de chumbo e metal, com uma talhadeira e uma marreta. Então eu brinquei com ele ali, né, o Israel principalmente. E aí fui lá para dentro da casa do Devair quando ele me apresentou. Aquela, segundo ele, brilhava muito à noite. Mas quando eu vi, graças a Deus, era por volta de 16h30 horas, não tinha nenhuma beleza. Aquilo não tinha nada que chamasse atenção. Porque se eu tivesse visto beleza, eu faria igual o Ivo, que levou para casa no bolso. Eu teria levado para casa e seria no bolso da camisa, porque o uniforme da empresa só tinha bolsa aqui na camisa e atrás na calça. Então, evidentemente, eu iria colocar aqui. Não estaria aqui hoje conversando com você, porque a Leide, por exemplo, que ingeriu partículas, faleceu. O Ivo teve um problema muito sério na perna, por causa disso. Aqui eu iria ter um problema muito sério no peito, do lado esquerdo, inclusive. Além de Odesson, outras 40 pessoas da família dele foram contaminadas com a radiação. Por causa do acidente, ele perdeu os irmãos, a cunhada e a sobrinha Leide das Neves. Com 6 anos de idade, a menina virou o símbolo da tragédia. Em 1987, esse grupo de funcionários aposentados do Estado trabalhava no CRISA, Departamento de Obras. Foram incumbidos de descontaminar a cidade e manusearam e transportaram todo tipo de objeto com vestígios de radiação. Nós não sabíamos o tamanho do perigo, então a gente vinha com o mesmo sapato, as botas que você usava lá no trabalho, lá, você vinha para casa, os macacão. E era lavado junto com a roupa das crianças. Não tem dinheiro que paga o que nós ficamos excluídos do mundo. Você sabe o que é? Você chegar num povo, cara, correr da gente. Quem foi incluído como vítima do acidente recebe uma pensão de R$ 778 paga pelo governo estadual.
As pessoas reconhecidas como vítimas do Césio têm acompanhamento médico e fazem exames anuais. A gente tem quase que um atendimento personalizado para cada um. O paciente aqui, a gente os conhece pelo nome, né? Os profissionais que trabalham aqui, muitos deles com mais de 20 anos de serviço aqui na unidade, tem todo um relacionamento quase que familiar com esse paciente. Mas não só essa unidade disponibiliza esse atendimento de segunda a sexta-feira, em dias úteis, como também a rede credenciada do IPASGO é disponibilizada também para esses grupos. Tem gente que nem conhece, nem sabe o que é Césio, né? A gente faz o levantamento, a gente vai lá para o shopping com um questionário e pergunta, você já viu o que é isso, o que é Césio? O que é isso, um voo de radioatividade que está vindo? Não, nem sabe o que é isso. Falta de orientar as pessoas para o futuro, né? Porque isso pode acontecer de novo. Seu Júlio, eu queria... Com relação à questão de informação, é óbvio, inclusive o Odson relata muito bem nesse livro o grande papel desempenhado pela imprensa goiana e tal, e as dúvidas que se tinham naquele momento. O problema começa quando já se sabia que era radiação e se manda policiais para ali, e se manda funcionários do CRISA e outras pessoas que não eram funcionários de nada, sem saber que estavam correndo risco. O próprio Odson, por exemplo, nas suas reportagens, junto com a Raquel, ele fala nesse livro, eles usavam um dosímetro. Eles pediram resultado para Quinei e não foi dito para eles. Ele morreu sem saber qual era a quantidade de radiação que ele levava. Então, veja bem, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela peca muito nessa questão, até porque ela tem o monopólio das informações. E essa é a questão. O que aconteceu em Goiânia exatamente naquele... Qual é a dimensão desse acidente? Como é que está o monitoramento lá de Abadia? A resposta, numa entrevista que o professor Rugles falou, é de que isso aí é feito, esse relatório, mas a sociedade supostamente não se interessa. Se interessa sim, as associações de vítimas não têm esses relatórios. Eu acho que as universidades precisamos disso aqui, da transparência naquilo que se refere a toda a manipulação de material radiológico e nuclear. Isso é fundamental, isso faz parte, porque Goiânia sofreu exatamente o desmando de uma fiscalização. E esse problema pode acontecer em qualquer outro lugar no Brasil. Precisamos de transparência, sim. A informação, a transparência que se pede é com relação a isso. O que é que de fato resta? Precisamos saber. Afinal de contas, o cidadão tem direito à informação e o órgão público tem obrigação de publicidade. Né? Então, essa é uma questão que precisa realmente ser rotineira, a fim de que políticas públicas de saúde e outras situações com relação às vítimas, que, por exemplo, hoje precisam, ainda estão carentes de muitos cuidados. O secretário está falando aí, mas as vítimas contestam muitas das coisas que ele está falando. Desculpa, o secretário, o doutor André. Tá? Falta medicamentos, falta uma série de cuidados ainda. E isso é importante porque, vejam bem, as vítimas do Césio são tipos peculiares de pacientes. Eles foram vítimas de uma situação que o Estado produziu nas vidas deles. Então, 30 anos se passaram e ainda há carências, ainda há coisas irresolutas. Júlio, deixa eu aproveitar e perguntar para o Benedito, que você fez essa pesquisa, imagino, para fazer o seu filme. Você sentiu dificuldade em acessar essas informações? Aonde você foi atrás para poder produzir o seu filme que foi premiado no FICA? Bom, o filme ele não se estabelece, na verdade, a partir de um relato de vítima. O filme está centrado numa discussão que é um pouco mais complexa, pensando em como é que essa informação morre se a gente não se lembrar dela. É um filme que tem como protagonista não uma vítima, mas tem como protagonista a própria história. É como se a própria história estivesse se reencontrando e se recontando à medida em que o filme acontece. Então, as minhas informações foram todas a partir de relatos que eu fui lendo, eu não procurei nenhuma vítima direta. Primeiro porque eu também queria deixar com que essa questão de vítima fosse mais alargada. Me sentir também vítima desse acidente, né? Convocar os meus amigos de 25 anos, de 30 anos, a também se reconhecerem como vítimas, convocar a sociedade a se imaginar, a se ver como vítima direta desse acidente. Pensar que todos nós, a certa medida, também somos vítimas disso. Essa história nos pertence, né? É uma história que também diz muito sobre quem nós somos. Então o filme se estabelece a partir disso, e é muito bacana exibi-lo. É um filme que tem circulado bastante, vai ser exibido em Berlim no próximo mês, vai para Portugal, para a França.
E as minhas exibições, o filme foi exibido em 21 estados, mais de 100 sessões públicas, em diferentes festivais de cinema, associações, universidades. E os relatos que vão chegando até mim são sempre muito interessantes, porque há grupos que não conhecem absolutamente nada, que nunca ouviram falar dessa história, especialmente os mais jovens, é claro, mas há também pessoas que não têm dimensão real daquilo que é essa história. Essa história, ela acontece ainda, não é uma história que tem um início e um fim delimitados. Por isso chamar de evento, né? Que você Por isso disse. eu prefiro o termo evento. Aliás, o termo evento foi uma descoberta que eu fiz durante a fase de pesquisa do filme. Uma pesquisa de uma mulher, uma antropóloga, que escreveu a dissertação na Unicamp, que tinha como meio pensar os desdobramentos do acidente, né? De como é que a gente encara isso hoje. O meu filme não é uma reconstituição histórica. Isso já foi feito. Eu queria pensar como é que nós, goianos, identificamos essa tragédia em 2017. É um filme que tem como pano de fundo, que tem como tempo e espaço, Goiânia, 2017. Jorge Santos. Eu gostaria, Pode falar. eu não vi seu filme, mas gostaria de mais uma vez te parabenizar pelo relato que você está fazendo aí agora. Eu acho extremamente importante esse enfoque que você está dando. Porque, na verdade, o que eu comecei no início aqui a dizer foi justamente isso, que nós precisávamos de primeiro fazer um diagnóstico do que ocorreu. Segundo, dos desdobramentos daquele acidente, nós a gente tomar providências, e que foram prontamente tomadas pelo Estado. Como, por exemplo, a descontaminação da cidade. E quando nós falamos em descontaminação, é claro que eu aqui não vou falar em nome da Senem, porque a Senem, ela de fato teve uma série de senões quando ela esteve aqui em Goiânia. Você se lembra disso? Na realidade, toda e qualquer radioatividade, independente da quantidade, todo aparelho era de responsabilidade da liberação para funcionar, da fiscalização do funcionamento e da guarda após a inativação. Me lembro bem que os proprietários do Instituto sempre alegavam que comunicaram à Senem que estava desativado aquele aparelho. A Senem nos dizia que que não recebeu nenhuma comunicação. Mas, enfim, essa responsabilidade da Senem e a estrutura que ela trouxe para Goiânia foi extremamente interessante. Primeiro, pelos profissionais que aqui tiveram. E segundo, porque houve uma pressão enorme do governo de Goiás para que o governo federal tomasse as suas responsabilidades, que até então não havia tomado. Agora, é importante salientar que essa descontaminação ela foi feita sob a estrita orientação da Senem. Então, quando eles vieram para cá, a partir do primeiro dia do acidente, que o doutor Júlio chegou sozinho, mas depois as equipes começaram a chegar aqui a Goiânia, essa orientação e a proteção dos trabalhadores que trabalhavam não foi dessa maneira, assim, simplória, que ele chegou, não, nós mandamos polícia para lá, mandamos os homens do CRISA para lá. Não, nós fizemos tudo aquilo, a não ser no primeiro dia, que eu entrei nas áreas, que a repórter da televisão Anhanguera, a Mília Tomé, entrou lá para entrevistar o Devair, mas tudo isso por total desconhecimento. Né? Agora, fora disso, todos nós tivemos a precaução de proteger aqueles que estavam trabalhando e essa responsabilidade de acompanhar todo o acidente foi da Senem. Então, depois do dia 29, tudo que foi feito foi com o aval da Senem, porque o Júlio Rosenthal já estava aqui. Algumas coisas não. Vou te contar um episódio aqui que foi de responsabilidade única e exclusiva do governador Santilo. Foi o seguinte, hora que fez o diagnóstico que precisava tirar o material radioativo do centro de Goiânia, então foi aquele desespero por parte da Senem. Todo mundo falando, tem que tirar, e nós procurando ver se acalmava a população, porque aonde a gente falava que ia levar, surgia aquela revolta e aquele clima de trauma, né? de comoção social. Foi quando um técnico da Senem, numa reunião nossa com o governador, ele disse o seguinte, governador, arruma um local, bota uma lona preta por cima aí, que a gente coloca os rejeitos lá. Aí o Santilo foi categórico, de maneira nenhuma. Enquanto nós não fizermos um depósito provisório, mas com garantia de estrutura, nós não faremos retirada de produto nenhum. E foi isso que ocorreu. Todos os materiais já estavam praticamente embalados, né, nos containers, mas foi feito o depósito provisório e essa posição do governador Santilo era tão interessante que só depois de 10 anos é que foi feito o depósito definitivo. Você imagina bem se nós tivéssemos colocado durante 10 anos isso em cima
de lona preta. Olha, eu acho que não é simplória essa posição, até porque na ação civil pública, o doutor Marco Antônio, né, promotor de justiça do caso, ele coloca isso. E está relatado, documentado no filme também, chamado Césio, 137 Brilho da Morte. Ele fala muito claramente sobre isso. Inclusive diz que o acidente aconteceu com aquele grupo número 1, que achou, mas depois que se sabia que lá estava acontecendo um acidente radiológico, então, a partir daí, sim, a coisa realmente não é simplória. A coisa foram mandados para lá, sabendo que estava acontecendo um acidente. A polícia se contaminou, os trabalhadores se contaminaram. Então, isso está numa ação civil pública, né? Isso é um documento oficial e isso é uma constatação oficial. Secretário, te perguntar sobre o memorial. É uma das principais reivindicações das vítimas. A gente sabe que em Hiroshima tem um memorial, é uma forma de preservar a história. O senhor foi, acho que, protagonista também do evento e, de certa forma, por ter sido irradiado, pode ser considerado uma vítima. O senhor acha também importante a construção desse memorial? O senhor acha que ainda pode ser que ele seja construído em Goiânia? Olha, eu espero que sim. Eu acho extremamente importante. Nós já por várias vezes tentamos levar à frente essa ideia. Tem um grande defensor dessa ideia e que se dispôs a ajudar a fazer a parte artística, né? Que é o Cirão Franco. O Cirão teve um papel muito importante na divulgação da real situação fora do Estado, porque ele, naquela época, ele era talvez o principal artista goiano que tinha nome nacional. Né? Então ele teve uma participação muito intensa, ele está disposto a ajudar. Enfim, nós precisamos de dar um jeito de fazer. Agora, o serviço público é tão complexo, tão complicado, que, para vocês terem uma ideia, o IPASGO está fazendo agora, terminando a construção de um hospital para os servidores, e nesse hospital vai ter um painel do Cirão Franco. Quer dizer, tiveram lá no IPASGO que fazer uma busca de doações para poder pagar o painel que vai ser colocado lá no hospital, porque não teve jeito, através do governo, de dinheiro público, você fazer. Então, eu espero que nós façamos, eu espero ainda dar minha contribuição nessa história do acidente. Eu acho extremamente importante e até para não perder no ar, né, essa história do Césio 137. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo, né? Já dizia Jorge de Santana, e a gente precisa realmente contar a história, e a gente vai falar um pouquinho de mais uma tentativa de não deixar essa história morrer, que é o livro Sobreviventes do Césio, da minha colega, companheira Carla Lacerda. Logo após o intervalo. Nem por isso quero me perder. Vamos precisar de todo Good times never seem so good. 30 anos do acidente com Césio 137, o programa Sobre Todas as Coisas está aqui discutindo um pouco do que aconteceu, um pouco do que ficou, e também numa tentativa de não deixarmos que esse acidente seja esquecido, que é o que o Benedito também tentou fazer, o que o Fórum faz, né? E que a gente espera que o poder público faça também através de um memorial, né? Mas eu queria que a Carla falasse um pouquinho para a gente sobre esse livro, porque nesse livro, ao contrário do Benedito, ela conversou com as vítimas, não é isso, Carla? Você entrevistou... Foi, Suzete. Na época eu trabalhava no jornal Hoje, em 2007, quando o acidente completou 20 anos, e fui chamada para fazer uma série de entrevistas. E pesquisando, na época era Suleide, não era, né, o centro de referência, o cara, e também na própria Cinem, lendo todas as reportagens, aí a foto do Faleiros, ele chegou a me conceder uma entrevista também, dizem que é um dos primeiros livros que eu considero como vítima, né, do acidente, não apenas o secretário. Mas, enfim, eu fui atrás dessas pessoas porque eu queria saber o que elas sentiam, quem eram elas, como elas viviam, e queria saber o relato delas, o que realmente mudou
na vida delas. E o que foi interessante é que muitas delas que não conversaram com a imprensa, por medo da discriminação, toparam conversar no livro. Aí a dona Lourdes, né? Tem coisas que muita gente assim não sabe. O nome da Lady é porque a Lady nasceu um dia depois do casamento da Lady Di com o príncipe Charles. E quem que deu o nome de Lady foi o tio dela, foi o Devair. Tem uma matéria aí também com o Edson Fabiano, que ele fala de uma ampola. Ele chegou aí para o Hospital Marcílio Dias, ele estava entre as vítimas mais graves e ele voltou e ele diz que foi graças a um medicamento, aí a ampola amarela. Ele guarda essa ampola, guardava há 20 anos, a ampola onde um medicamento foi ministrado, que não foi testado em Chernobyl, porque não tinha o aval da vigilância sanitária de lá, mas que foi usado no Brasil por causa de tudo isso. E a gente está tentando agora, Suzete, relançar a segunda edição do livro, porque se esgotou. Até o secretário falou que não tem mais, né, secretário? Pois é. Aí. E a gente conta com a participação de vocês. Se vocês quiserem que esses relatos das vítimas, eles não morram nesse propósito, né, da gente manter essa história viva, vocês podem entrar no site do Catarse, www.catarse.me/sobreviventes do Césio 37, nos ajudar a lançar mais 300 exemplares aí do livro, com dados atualizados agora de 2017. Eu queria saber do secretário, se o acidente fosse hoje, o senhor acredita que a comunidade científica estaria melhor preparada para enfrentá-lo? Se não tivesse ocorrido o acidente, não sei. Porque, na verdade, as grandes descobertas da humanidade foram feitas nas épocas, principalmente de guerras, né, de conflitos. Né? Então, quer dizer, um conflito como esse, um problema como esse, chamou a atenção de toda a comunidade, de toda a sociedade, científica ou não. Não é? Enfim, eu acho que hoje o desenvolvimento tecnológico já é muito maior, já não existem equipamentos de Césio 137, são outros aparelhos, né, de radioterapia mais modernos. Enfim, acho que agora não haveria, mas a gente sempre fica pensando, e se não tivesse ocorrido esse acidente, será se tudo isso estaria acontecendo hoje? Em termos de desenvolvimento tecnológico, novos aparelhos, sim, porque essa tecnologia independe do acidente, né? Mas a fiscalização, por exemplo, surgiram depois disso o PET-CT, exemplo, né? O PET-CT é uma emissão, né, de uma quantidade de íons para poder fazer uma tomografia onde o radioativo acumula nas células que multiplicam muito, então você detecta precocemente o câncer. Esse aparelho teve uma dificuldade enorme de ser implantado fora do eixo Rio-São Paulo, justamente porque só a CENEM é que podia produzir aquele fármaco. Então, foi feita uma legislação para poder liberar para a iniciativa privada, com acompanhamento da CENEM, é claro, mas de pequenas doses de radiação poder ser manipulado por estabelecimentos privados. Foi aí que nós tivemos, aqui em Goiânia, Brasília, no centro do Brasil todo, teve a possibilidade de ter aparelhos de PET-CT. Senão, a dificuldade era enorme, porque até esse aparelho sair do Rio e São Paulo e chegar a essas áreas distantes, ele já tinha perdido grande parte do potencial dele por causa da meia-vida curta que ele tem. Então, uma série de desenvolvimento tecnológico na área melhoraram bastante. E eu espero que, de agora para frente, jamais tenhamos, né, episódios como esse. E a legislação também dá mais clareza, né, nas responsabilidades de quem manuseia, de quem tem esses aparelhos. Né? Aquilo que eu falei no início, a questão da CENEM, que era responsável por todos a liberação, por todo o funcionamento e pela guarda do aparelho desativado, isso ainda perdura. Né? Suzete, tem chegado várias participações aqui pelo nosso WhatsApp, eu não vou poder ler todas, mas muitas recorrentes a gente está recebendo de muitos militares. E aí, como o Júlio disse, que o Fórum Permanente, né, representa uma associação militar e duas civis, eu queria que você falasse sobre essa luta dos militares, dos bombeiros. Olha, em que pé que está em 2017? Olha, é o seguinte, infelizmente, muitos deles não estão sendo reconhecidos como vítimas, mas aí é uma questão, digamos assim, de cadastramento dessas pessoas, até que teriam condições estruturais de atendimento, mas esbarram com essa questão, e aí é uma incógnita, por que não são cadastrados como vítimas?
Muitos estão, por exemplo, indo para a reserva sem que sejam beneficiados nessa condição de vítima. Isso é uma demanda que eles têm, tá entendendo? Associação de Cabos e Soldados. Claro, problemas de medicamentos também, né? ainda estão padecendo muito com relação à questão da oferta de medicamentos. Isso é recorrente nos outros corpos de vítimas também, né? Nas outras associações. Eu queria me reportar só um pouquinho a uma questão anterior com relação à memória, porque nós temos um objetivo, esse objetivo também. Parece estranho que, por exemplo, hoje se chame ICARA, uma instituição que chamou-se já FUNLEIDE, depois SULEIDE. Inclusive, uma das associações, né, de vítimas pleiteia o retorno desse nome, porque é um ícone, é um símbolo, tá? De uma certa forma, mata uma memória. Nós estamos falando de memória, é fundamental que fique este nome, Leide, Suleide, por exemplo, né? Ou alguma coisa, mas que lembre esse instante. Aqueles lotes lá da Rua 57, 26A, por exemplo, por que ficaram abandonados esse tempo todo? Sabe? As vítimas, inclusive uma delas, de uma das associações, faz visitas ali, muitas vezes no meio do lixo, visitas assistidas com alunos de Brasília, né? Aquilo devia estar, pelo menos os lotes ali, como um lugar, sabe, consagrado da cidade, em que, afinal de contas, aconteceu um episódio de magnitude mundial. Né? E, no entanto, estão abandonados ali. A nossa ideia é fazer, por exemplo, grafite, contando essa história ali, sabe? Em todas aquelas paredes, e levar os estudantes lá, que aquilo fique como um lugar marcado para que as pessoas, quando cheguem em Goiânia, vejam aquilo, dialoguem com as vítimas, dialoguem com pessoas, com as autoridades, sabe? Eu acho que é fundamental, com muito pouco, não se precisa de milhões para isso não, sabe? O lugar de visitação está um lugar de abandono. Isso é fundamental. Esse tipo de coisa, esse tipo de ação social é que a gente quer que permeie essa sociedade, sabe? São coisas que a sociedade precisa se apropriar. E nesse ponto, o filme do Benedito eu acho muito legal. Quero também te parabenizar por esse trabalho, né? Que você fala exatamente disso, né? De uma pessoa que vive ao lado, né? Do lote. Em 2017, nós vivemos ao lado. né? Exatamente. Sempre me chama muita atenção isso, porque aquele espaço, que é um espaço de memória, mesmo que traumática, se transforma, em dias de festa ali no mercado, se transforma em um estacionamento. Isso é incabível, é inconcebível. Eu acho essa ideia da sociedade tomar iniciativa brilhante. Eu acho que não podemos deixar tudo nas costas do governo, não. Eu acho que a sociedade tem que fazer como fez. A sociedade nossa fez. A sociedade civil organizada de Goiás tem um papel importantíssimo, artística, imprensa, na desmistificação da contaminação dos goianos. Foi todo um trabalho feito junto com o governo, é claro, e sem também a participação do governo, por iniciativa própria. Então, essa questão da grafitagem, eu acho excelente ideia e devia ser feito. Agora, eu só quero fazer uma pequena colocação aqui com respeito a essa questão da aceitação ou não de alguns setores dentro dos critérios de vítima. Eu não posso, de maneira nenhuma, opinar sobre isso, porque existe uma comissão específica para poder fazer avaliação se as pessoas que pleiteiam se tornarem agregadas a esse grupo de vítimas, que são 3 grupos, se elas enquadram nos critérios. Então, quer dizer, eu acho que tem muitas pessoas que podem, inclusive, estar com direito e ainda não foi colocado dentro dos critérios estabelecidos. Eu espero que sejam. Eu também quero fazer aqui uma colocação com respeito ao trabalho do CARAS. Com respeito ao nome da lei, eu acho importantíssimo se resguardar isso. A fundação foi criada no governo Santilla, Fundação Leide das Neves, por iniciativa minha. Por coincidência, foi no meu governo, do governo Marconi, que foi transformado em Centro de Assistência ao Rádio Acidentado. Poderia ter acrescentado Centro de Assistência ao Rádio Acidentado, Leide das Neves. Eu acho importante a preservação desse ícone, desse símbolo, né? Mas, de qualquer forma, as vítimas do Sérgio 137, todos os 3 grupos, eles, além de ter toda a estrutura do CARAS para atendê-los, eles têm também o IPASGO. Eles não pagam nada pelo serviço de atendimento no IPASGO, que é o Instituto de Previdência dos Servidores, e que dão assistência para essas vítimas. É claro que tudo tem que ser aprimorado. Eu, por exemplo, sou um defensor intransigente da melhoria da saúde pública. Acho que conseguimos melhorar muito a assistência hospitalar.
mas tem muito a desejar ainda assistência básica de saúde. Da mesma forma que, é claro, vamos todos nós lutar pela melhoria do atendimento aos radioacidentados. Já foi dado aquilo que eu acho que o governo teve condições de fazer. É possível melhorar para todos os funcionários públicos através do IPASGO? Sim. É possível melhorar para toda a população do Estado através do SUS? Sim. Vamos fazer. Isso é um fazendo, né? É um fazer constante. Não tem como você falar que está acabado. Certo. Nosso tempo acabou, uma hora passa rápido, eu falei, secretário. Mas eu quero que o Benedito coloque para a gente onde a gente pode ver o filme, Benedito, para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está articulando algumas exibições, o filme está selecionado no Festival de Cinema aqui, que acontece em Goiânia, que é o Goiânia Mostra Curtas. Ele vai ser exibido no início de outubro aqui, e a gente está agendando outras exibições. Ele acabou de ser exibido no próprio lote da 57. Nós fizemos um ato através do fórum. Eu frequento o fórum, estou com o Júlio nessa luta, nós estamos juntos, a sociedade está se organizando em torno disso. Nós fizemos uma exibição pública lá, foi muito bacana poder exibir naquele espaço que é tão simbólico, tão importante. Então a gente está agendando novas exibições. É difícil exibir, né, o filme quando ele fica pronto. Então a gente está articulando essas exibições. Deve acontecer uma no Centro Culturama, né, eu e o Júlio estamos articulando isso juntos. E é isso. Certo. Júlia, tem uma exposição também, né? Isso, eu queria falar sobre ela. Começou hoje lá no Espaço Culturama, né? Aqui, que fica onde? Exatamente. Aqui ele fica no Setor Bueno, na T8, número 324, Galeria Casa Blanca. Então, da T2, né? Isso, né? Nós ficaremos lá do dia hoje, dia 18 até 21 de outubro. A programação envolve fotografias relacionadas à questão nuclear e também do acidente com o Césio. E exibição de filmes, palestras, né? Você está convidada para dar uma palestra, apresentar seu livro, tá certo? Então isso está aberto. E o fórum está aberto a toda a sociedade. Nós queremos então deixar aqui o endereço para quem quiser se comunicar conosco. É Articulação Antinuclear Brasileiro, Facebook, Articulação Antinuclear Brasileira. E o e-mail é forumcesio@gmail.com. Então, quem quiser, forumcesio@gmail.com, tá? Certo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Júlio, foi um prazer recebê-lo. Benedito, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Secretário, um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, muito Revê-lo, obrigado. muito obrigada. Quero cumprimentar os meus dois colegas aqui, o Júlio e o Benedito, pelo trabalho que estão fazendo. O senhor ainda está à frente da IQEGO? Estou à frente da IQEGO. Certo. Sucesso também no trabalho lá. Carla, boa noite. Boa noite, Suzete. Você, telespectador, nós temos reprise deste programa no sábado às 7 da noite. Na próxima segunda estaremos aqui com um novo tema. Até lá. Say